Fala, galera, amigas e amigos do Família da Nação. Gente, urgente. Flamengo tenta a contratação de Paquetá e tenta de última hora. Nós vamos explicar aqui a vocês o que o Flamengo tem de carta na manga para tentar conseguir essa contratação no finalzinho da janela. E claro, o Flamengo conta e muito com o desejo do jogador em jogar no Mengão. Nós vamos explicar aqui algumas situações de bastidores, o que vem rolando, o que está acontecendo e o porquê Paquetá pode jogar no Flamengo. A gente ouviu muito falando ultimamente, Tottenham, o jogador tem mercado na Europa. Preste atenção, a janela na Premier League fecha dia 1º. Dia 1º de setembro deixa eu confirmar aqui. 1º de setembro é na próxima segunda-feira. Já a janela nossa aqui do futebol brasileiro fecha na terça, dia 2. Olha, tem muita coisa acontecendo e nós vamos trazer para vocês aqui agora no nosso canal Família da Nação. A possibilidade é real. O Flamengo trabalha com várias frentes, compra, empréstimo, o desejo do jogador, a promessa que o West Ham havia feito ao jogador para negociá-lo aconteceu hoje. Uma grande reviravolta, a contratação do Matheus Fernandes, que o West Ham conseguiu hoje, a contratação desse jogador pela bagatela de 44 milhões de euros. E com isso, um jogador que atua na mesma função do Lucas Paquetá, e com isso poderá sim liberar o jogador para jogar no Flamengo. Falamos com pessoas próximas ao jogador, muito próximas, aliás, e nós temos novidades e detalhes exclusivos para trazer para vocês nesse vídeo. Olha, me alonguei porque é um vídeo extremamente importante. Então eu peço a vocês para que deixem o like nesse momento. Mete o dedo no like e inscreva-se no nosso canal Família da Nação. Você gosta de informação em primeira mão? Então brota aqui para o Família da Nação. Nós vamos rodar a vinheta e após a vinheta, um show de notícias e informações do nosso Flamengo. Sobe, drone! Galera, o jogador Carrascal, começando por aí, né? O jogador que colombiano, acabou de chegar ao Flamengo, ele acaba de ser convocado para a seleção colombiana. Então é mais um jogador que vai estar de fora do Flamengo, né? Nesse período em que a data, né? A data FIFA, e assim, mas não vai ter jogo e tal. Tudo bem, mas é um momento onde o Felipe Luiz precisa para poder trabalhar, treinar os jogadores e tal, e o Carrascal vai estar fora, assim como outros jogadores. A notícia boa é que o De La Cruz fica, né? De La Cruz, ele não vai para a seleção uruguaia. Bom, Flamengo hoje recebeu a imprensa para uma homenagem no Ninho do Urubu aos atletas sub-20. Foi muito bonito, muito bacana. Nós estávamos lá com o nosso repórter, nosso novo repórter. Aliás, o Família da Nação vem crescendo muito. Nós agora temos mais um repórter, que é o Leozinho. Inclusive, segue aí o Leozinho nas redes sociais. Leozinho tá bombando no Instagram e vai soltar todos os vídeos lá daqui a pouquinho. Ele que foi o nosso correspondente hoje lá no Ninho do Urubu para poder acompanhar tudo o que aconteceu. E aí, a homenagem ao time sub-20, né, campeão mundial em cima do Barcelona, o pronunciamento do Felipe Luiz, que disse que estava lá no estádio. Ele disse o seguinte: eu estava lá no estádio, acompanhei com a minha esposa e com meus filhos.
e me emocionei com a vitória de vocês. Aquele empate no final e depois a vitória nos pênaltis. Parabéns, estou muito feliz e tal. Enfim, deu lá o seu pronunciamento e os jogadores foram homenageados. Fato é de que esses jogadores, eles foram homenageados, foram campeões, mas poucos deles vão ter oportunidade no time profissional. Os dois craques do time foram negociados, Lohan e Matheus Gonçalves. Hoje, a notícia de que o Chola, também, mais um jogador negociado pelo Flamengo, deixou o Flamengo. Enfim, é aquilo, né, cara? O Flamengo revela, craque o Flamengo faz em casa e vende. Não tem jeito. Mas, com o time que o Flamengo tem, poucos jogadores terão oportunidades. O Flamengo procura abrir brecha com alguns jogadores, né, abrir brecha na folha de pagamento para poder contratar outros reforços. Uma outra notícia importante que o Leozinho apurou lá no Ninho do Urubu é que Jorginho sentiu desconforto na musculatura da coxa direita. E esse desconforto que o Jorginho sentiu fez com que o jogador não treinasse nos últimos dias com o grupo. Treinou em separado e é dúvida para enfrentar o Grêmio. Olha, um jogador importantíssimo. Eu sei que muita gente vai dizer, mas aí tem o Saul. Gente, é uma diferença enorme. Se você tira o Jorginho do time e coloca, você teria que colocar um Alan, teria que colocar talvez o Dela Cruz poderia ser, mas dificilmente ele colocaria o Dela Cruz, porque o Dela Cruz não sei se tem ainda, se tem condições de jogar 90 minutos, mas coloca um Alan, coloca um Everton Araújo, o Flamengo perde muito. Muito. Talvez ganhe na parte defensiva, mas perde naquela bola, sabe? O primeiro gol do Flamengo. Olha a bola que o Jorginho deu. Aquele passe rápido, aquele passe vertical, aquele passe que quebra linhas. Ele faz isso o tempo inteiro. Então, se ele não jogar, será um desfalque considerável para o Flamengo e preocupa bastante, além do entrosamento, né, cara? Porque encaixou muito bem com o Saul ali e se ele não jogar, né, até o Saul se adaptar a um outro jogador, é uma situação meio complicada. Mas o objetivo do vídeo é a gente falar e trazer detalhes exclusivos sobre a situação de Lucas Paquetá. O Paquetá é um jogador que o desejo dele é jogar no Flamengo, a gente fala isso há muito tempo. E aí, algumas situações vêm acontecendo que são curiosas, né? O Flamengo, quando foi anunciar o Samuel Lino, deixou vazar lá, né? De onde é Lucas Paquetá? Lucas Paquetá ontem, muito tempo depois, ele posta: todo mundo sabe de onde é Lucas Paquetá. Curioso, né? Aí hoje, o presidente do Flamengo, do nada, no momento em que é assinado o termo da compra do terreno do gasômetro, aliás, o Flamengo assinou hoje, né? Tanta coisa acontecendo, o Flamengo assinou hoje o termo da compra do terreno do gasômetro, onde vai construir o seu estádio no gasômetro, e finalmente essa novela acabou. E aí, rapaz, olha o que falou o presidente BAP. Não tinha necessidade nenhuma ele criar expectativa na torcida do Flamengo em relação a isso. Olha, olha aqui, ó. Vamos com mais que a janela não acabou ainda. E nação, vamos com mais que a janela não acabou ainda. Cara, a janela fecha terça-feira. Nós estamos na sexta. Numa condição normal e diante do que a gente apurou ontem, o Flamengo não ia fazer grandes investimentos. Só que tudo pode ter mudado diante da contratação do Matheus Fernandes, jogador que o West Ham acaba de contratar, pagando 44 milhões de euros, jogador que estava jogando no Southampton. Já jogou formado nas categorias de base, jogou muito tempo no Sporting de Portugal
é português, atua, tem 21 anos, é jovem ainda. Para vocês terem uma ideia, o West Ham, esse jogador é avaliado no Transfermarkt em 15 milhões de euros. O West Ham pagou 44. Os caras não poupam em dinheiro. E esse jogador atua na mesma posição do Paquetá. Segundo a gente já vinha apurando há algum tempo, o Paquetá vinha conversando com dirigentes do West Ham para uma transferência para o Flamengo e dizendo que deseja jogar no Flamengo. E aí, os dirigentes do West Ham disseram que precisaria de um outro jogador para poder suprir a saída do Lucas Paquetá. Eu hoje, chegando do trabalho, agora, nesse momento, chegando agora, eu tive contato com uma pessoa ligada ao Lucas Paquetá. Aliás, eu vou preservar o nome, muitos que nos acompanham há muito tempo sabem quem é. É uma pessoa muito influente, aliás, cuida da carreira do Paquetá. E eu perguntei sobre essa possibilidade. Ele disse: o Lucas quer jogar no Flamengo. Ele deseja uma saída do West Ham nesse momento. Eu falei, mas e o Tottenham? Diz que o Tottenham tem interesse no jogador. Ele falou que. Eu vou replicar aqui a maneira como ele falou. Que Tottenham, cara? Que Tottenham o quê? O Lucas quer ser campeão. Ele quer jogar no Flamengo. Se a coisa não acontecer, pode ser que não dê tempo. Agora, ele quer jogar no Flamengo e a possibilidade é real. Foi assim que ele respondeu. E ele disse: a janela encerra quando? É dia 10? Eu falei: não, é dia 2. Ele confundiu as datas. É dia 2. Ele falou assim: beleza. E não falou mais nada. Algumas situações que a gente já vem apurando sobre o Lucas Paquetá há algum tempo, a gente vem evitando falar. O Paquetá, hoje, por exemplo, vamos lá. Tem muita coisa para poder passar para vocês. Hoje, lá na Inglaterra, teve uma. Como é que eu posso dizer? Uma homenagem aos filhos. Aliás, eles fazem muito isso, tá? Por isso que o Paquetá é muito grato ao West Ham, porque eles fazem muito isso, eles cuidam muito da família, eles cativam a família, os familiares dos jogadores, e hoje teve uma ação com os filhos dos jogadores, onde eles colocaram assim: hoje o treinamento não será para os jogadores, e sim para os filhos dos jogadores, né? E aí os dois filhos do Paquetá treinando, apareceu lá, os dois meninos treinando. O West Ham vai jogar contra o Nottingham Forest fora de casa no domingo, às 16 horas, no mesmo horário que o Flamengo jogará. E aí vem a curiosidade. Os familiares do Paquetá, né, esposa, filhos e tal, eles acompanham sempre de perto o Paquetá quando ele joga no estádio do West Ham. E nesse jogo, que está sendo muito comentado, que pode ser o último jogo do Paquetá com a camisa do West Ham, eles vão. Eles foram convidados pelo West Ham a estarem junto do jogador, esposa e filhos, indo para o jogo contra o Nottingham Forest. Pode ser que seja feito algum tipo de homenagem e que no domingo mesmo a gente já tenha alguma surpresa, né? E aí bate com o que está sendo dito, que a Betano pode dar um grande presente para o Flamengo. Gente, eu nunca acreditei nessa história de patrocinador dar presente ao Flamengo. Eu já falei isso diversas vezes, porque o ex-presidente do Flamengo, o Landim, sempre falou que as negociações que o Flamengo fazia com patrocinadores não envolviam contratação de jogadores, de dar presentes e tal, contratar jogadores para o Flamengo. Enfim, isso não é padrão do Flamengo. Falar, mas o Landim saiu. Sim, mas quem era o responsável, um dos grandes responsáveis por capitanear os investidores, capitanear as empresas para patrocinar o Flamengo, era o BAP. Então, ele que, vamos dizer assim, fazia esse modelo de negócio. Outra situação curiosa que a gente traz para vocês:
Lucas Paquetá esteve recentemente no Rio de Janeiro, enquanto esteve de férias lá na Inglaterra, e esteve no Ninho do Urubu. No Ninho do Urubu, tem, para quem não sabe, né, logo na parte que a imprensa tem acesso, né, onde a gente entra e tal, nas paredes do Ninho do Urubu tem imagens dos jogadores que conquistaram os títulos com a camisa do Flamengo, Libertadores, Copa do Brasil, e são várias imagens. Então, assim, aconteceu, inclusive, eu vou contar uma situação de bastidores para vocês. O Davi Luiz, quando ele chegou ao Flamengo, e já existiam essas imagens, né? E realmente é bem impactante mesmo, né, cara? Porque na parte interna também, onde só os jogadores têm acesso, você vê várias imagens de jogador levantando a taça, jogador comemorando, imagens deles, títulos que eles conquistaram, né? E em toda parte do Ninho do Urubu tem isso nas paredes. E o Davi Luiz, ele reuniu todo o grupo de jogadores no momento em que o Flamengo estava muito mal e existia, eu não vou dizer uma acomodação, né? Porque é chato a gente falar que os jogadores estavam acomodados e tal, mas o Felipe Luiz sentiu que. Perdão, Felipe Luiz não. Se eu falei Felipe Luiz, eu falei errado. É o Davi Luiz, tá? O Davi Luiz. Ele reuniu o grupo de jogadores e disse: vocês estão vendo isso aqui? Tudo isso aqui, vocês estão marcados na história do Flamengo. Vocês estão marcados, vocês estão aqui. Mas eu não. E eu só voltei para o Brasil tendo ainda a oportunidade de continuar na Europa para poder ter a minha cara, a minha imagem marcada aqui também. E eu vou ser chato no dia a dia, eu vou cobrar, vou ser chato, porque eu quero também ter a minha imagem aqui, assim como vocês têm a de vocês. Eu sei o potencial de cada um de vocês. Então ele exerceu a liderança dele para poder dar um choque de realidade e motivar os jogadores para poder, no caso dele, ter também a imagem dele, ou seja, o Flamengo poder ser campeão. A verdade é essa, né? E o Paquetá, quando ele esteve no Ninho do Urubu recentemente, ele falou para pessoas próximas, e isso chegou até mim, que ele não se conforma porque ele viu todo o processo de transformação do Ninho do Urubu. O Paquetá tá no Flamengo desde os 7 anos, cara. Então ele pegou o Ninho do Urubu sendo construído, aquela, né, aquela vergonha que era o Ninho, até ser o que é hoje. Ele fala: eu não posso terminar a minha carreira sem ter a minha imagem aqui. E assim, o Paquetá já tem 28 anos. Se ele não vem agora, dificilmente, né, ele vai conseguir construir uma carreira vitoriosa no Flamengo, construir e estar com a imagem dele estampada lá. E ele falou para familiares dele que ele está decidido. Ele quer ter a imagem dele na parede do Ninho do Urubu. Ou seja, ele quer ser campeão pelo Flamengo. O melhor amigo do Lucas Paquetá no meio do futebol, para quem não sabe, é o Bruno Guimarães. A gente está trazendo aqui uma série de informações para vocês de bastidores de tudo isso. O Bruno Guimarães torce para o rival do Flamengo, inclusive, né? O Paquetá chegou a dizer isso também para o Bruno Guimarães, pelo que a gente apurou, que é o desejo dele jogar no Flamengo e ter a sua imagem nas paredes do Ninho do Urubu. O Tottenham, que inclusive era tido como um clube que queria contratar o Lucas Paquetá e que essa pessoa me garantiu que não tem nada de Tottenham, que ele quer jogar no Flamengo, acaba de contratar também o Xavi Simons, que é um jogador que joga... Bem, não é na mesma posição do Paquetá, ele é mais... ele é meio ofensivo, né, cara? Podemos dizer sim que ele é da posição do Paquetá, porque ele cai muito para os lados. Ele jogava no Leipzig, no RB Leipzig, jogou já no Paris Saint-Germain e então não tem mais nada com Lucas Paquetá. Fato é de que nós teremos aí 3 dias muito, muito movimentados e que a gente vai estar apurando. E se eu fosse você, ficava ligado aqui no canal Família da Nação, porque traremos novidades sobre Lucas Paquetá a qualquer momento. Deixe o seu like e inscreva-se no nosso canal Família da Nação. Um grande abraço a todos, até já.